Essa é a segunda parte do vídeo Magia, Bruxaria e Feitiçaria na mitologia grega, tá? Para quem não viu a primeira, a gente falou um pouquinho sobre Hecate, na visão do Hesíodo, segundo ali a Teogonia. E agora vamos passar para a deusa Circe, né? Que é uma das mais importantes figuras da magia, não apenas da mitologia grega, mas das mitologias em geral. Ela é bem famosa e muito por parte do trecho que versa sobre ela na Odisseia de Homero, certo? Vamos conversar um pouquinho sobre ela e, claro, né, com a visão apenas no que Homero falou, certo? Lá na Odisseia dele, apenas nesse viés, combinado? Antes de mais nada, qual a sua origem? Circe é filha de nada mais nada menos do que Hélio, que seria a personificação do próprio Sol. Mas Pedro, não é Apolo que é o deus do Sol? Sim, a gente tem essa interpretação do Apolo, né, como figura, como divindade que rege o Sol, mas a figura do Sol, a personificação, a forma do Sol seria o do Hélio, que Deus Titã, ele é essa divindade que dá forma ao Sol, que dá corpo ao Sol, certo? Então a gente tem essas duas interpretações, Apolo apenas como o que rege, como uma figura que tem poder sobre, que tem influência sobre o Sol, mas Hélio como de fato o Sol, certo? E na mitologia grega a gente também tem essa figura, por exemplo, Poseidon, né, que é o deus dos mares, mas você tem o Oceanos, que seria o Titã, que é de fato as águas do mar. Enfim. Então, qual a descrição que Homero dá a Circe? Circe com um vestido longo, belo, tá? Palavras dele, e um cinto de ouro, né? Então a gente já percebe que a Circe, ela, os trejeitos, né? Ela se veste de uma forma atraente, né? Uma forma que vai além de uma mera camponesa, uma mera figura feminina, né? Ela tem um cinto de ouro que é sinal de riqueza, poder, belas vestes, já é algo que chama atenção, não é? Você já percebe pela descrição de Homero que não se trata de uma simples mortal ou até mesmo de uma simples deusa, é além, certo? Bom, e aí a parte que começamos a analisar um pouquinho com maior intensidade, que ela está cercada por lobos, leões e ursos, né? Então quando Ulisses, que é o herói da Odisseia, chega na ilha, ela mora numa ilha, tá bom? Se mora numa ilha e Ulisses acaba atracando, né, nessa ilha, e lá ele se depara com a figura da Circe com lobos, leões e ursos, que são animais, sabemos, bem óbvio, extremamente perigosos, certo? E ela no meio deles, ou seja, ela tem um domínio sobre esses animais, uma influência sobre esse perigo iminente, que para ela não é bem um perigo, não é? Lembrando, hoje quando a gente olha esses animais em zoológicos e até nas artes, a gente não percebe o quão perigoso realmente eles eram para as pessoas daquela época, né? Você pegar entre uma viagem e outra um lobo no meio da estrada, ele vai te matar, né? Um urso, um leão nem se fala. Esses animais são sinônimos de perigo real, palpável, tá? Então eles eram bem temidos. E Circe está lá no meio deles para mostrar que ela é um pouquinho poderosa. Bom, ela reside na ilha, como eu falei, é a ilha dela, certo? E o que acontece, qual é a história que acontece quando Ulisses de fato chega? Ele percebe que ela está rodeada por esses animais e ela é bem cortês com ele, né? Como uma boa anfitriã, de fato, o chama para tomar um vinho, conversar, desfrutar ali da vista, digamos. Só que
qual é a grande questão? O vinho é para transformá-lo, tem uma poção no vinho, e a intenção dela é transformá-lo em porco, em porquinho, né? E Ulisses, claro, já estava, como todo bom herói grego, né? Já estava, como eu posso dizer, encantado com os charmes de Circe e acaba indo tomar. Mas antes dele tomar, eis que aparece Hermes, né, que sabemos que é um deus muito poderoso também, de uma influência absurda, né, temido, também amado pelos mortais, e com a ajuda de Hermes eles conseguem vencer Circe, né, fazer com que Ulisses não seja transformado e de fato subjugá-la. E aí o que acontece? O Ulisses passa um ano na companhia da bela Circe e apenas, de fato, curtindo. Pode parecer brincadeira, mas não é. Ele fica, de fato, um ano com ela, na companhia dela, curtindo a ilha, curtindo com ela. Né? Palavras do Romero, não minha, certo? E essas são duas das figuras mais importantes quando a gente pensa na magia, né? Não apenas, como eu volto a bater, não apenas a mitologia grega, mas mitologias em geral. Elas influenciaram diretamente o conceito que a gente tem de bruxas, de feiticeiras, porções, relação com noite, caminhos, encruzilhadas. São figuras realmente que valem a pena ser debatidas e analisadas. Claro que aqui é um recorte minúsculo sobre o que a gente tem, o material que a gente tem sobre elas, mas como eu disse no vídeo anterior, não dá pra, né, falar sobre tudo, porque cada escritor, cada pessoa tem uma visão, e aí vai falando, e quando você vê, vira uma bola de neve que não dá para extrair muita coisa. Então, voltando no primeiro vídeo, né, falamos de Hecate, pela visão de Hesíodo na Teogonia, e esse é o segundo vídeo, falamos de Circe, na visão do Romero na Odisseia, tá bom? Tudo que eu falei aqui tá diretamente de lá, das obras, não nada inventado, certo? E esse vídeo tem continuação, tá bom? Vamos falar sobre mais algumas divindades menores que têm relação direta com magia, feitiçaria e bruxaria. Vejo vocês.